Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou a Noemi Matsumoto, diretora de educação da Abrap, e hoje eu tenho a honra de abrir essa série exclusiva de webinars SXSW 2026. Este encontro ele é para nós a celebração de um ciclo muito especial, porque recentemente eu tive o privilégio de estar em nome da entidade acompanhando os vencedores do Prêmio Prezi, Prêmio de Responsabilidade Empresarial do Setor de Eventos em Austin, no maior festival de inovação, tecnologia e cultura do mundo. A viagem foi o grande prêmio e reconhecimento das práticas de sustentabilidade aos vencedores. A Abrap, em parceria com a Ambev, promove há 3 anos essa iniciativa inédita no setor e que vai muito além da premiação. A gente acredita no que a gente chama de ciclo de sustentabilidade do conhecimento, ou seja, para nós a experiência internacional só gera impacto real quando ela é compartilhada e multiplicada. E esse ciclo começou lá com a realização de diversos projetos de ESG nos eventos de todo o Brasil. Seguiu com o reconhecimento das boas práticas do PRES na cerimônia de premiação do Congresso Brasileiro de Promotores de Eventos da Abrap, em novembro do ano passado. Teve como ápice a incrível experiência do SXSW no mês passado e se completa agora nessas 4 noites, onde todos os insights serão partilhados com a cadeia de eventos. Estamos aqui para devolver ao mercado brasileiro todo esse repertório, traduzindo tendências globais em aplicações práticas para o nosso dia a dia. Então, a gente preparou uma curadoria bem cuidadosa para percorrer todos os temas que vão moldar a nossa indústria nos próximos anos. Então, hoje, eu, Noemi Matsumoto, diretoria de educação da Abrap e diretora de projetos especiais e culturais da Opus. Eu trago o tema da transformação digital e as previsões da MWeb para o futuro do trabalho. Logo em seguida, a gente vai ter a Grazi Gaetano, Head de ESG da Tardezinha, diretora dos projetos da Paz e Bem Entretenimento, com o novo ecossistema entre cultura e saúde. E eu convido vocês para a gente mergulhar nesse primeiro tema da noite, transformação digital e o futuro do trabalho. Preparem suas anotações, porque o SXSW 2026 começa agora para todos nós. Uma excelente noite de aprendizado. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, falando sobre a transformação digital e as previsões de MWeb para o futuro do trabalho. Eu sou Noemi Matsumoto, como eu falei antes, né, diretora de projetos especiais e culturais da Opus. É uma empresa que completa 50 anos e 26, ela é referência nacional do entretenimento, com mais de 3 mil eventos e 5 milhões de espectadores por ano. Eu tenho quase 30 anos de casa, e hoje eu trabalho no Pilar Family, com musicais, exposições e experiências geracionais, mas passei por várias áreas dentro da empresa, né? Eu sou diretora de educação da Abrap, vice-presidente da SBTM, trabalhei muito na coordenação de retomada dos eventos, atuação na aprovação do PERSE, fui a primeira diretora regional da entidade no Rio Grande do Sul e também agora na coordenação do Prezi. Sou publicitária, tenho MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, mas, antes de tudo, eu acho que minha base, a parte mais importante, né, de tudo isso que eu falei antes. Eu sou filha, amiga, esposa, mãe, eu gosto de bichos, fazer teatro, dançar, fazer as mais diversas atividades físicas, eu gosto de ler, conversar, viajar. E hoje eu sou muito mãe, né, da Marina Shiro Matsumoto Zimmermann, minha filhinha que está ali na foto, que ela me ensina e desafia diariamente, né? E atualmente eu considero que ela é a minha maior fonte de crescimento e evolução. Então, minha trajetória sempre foi sobre curadoria, comunicação, conexão humana. E é sobre esse prisma que eu analisei os insights desse ano e eu vou compartilhar aqui com vocês. Falando um pouco sobre a MWeb, né, uma futurista que fala muito sobre todas as tendências. Todo ano que acontece o SXSW, ela é uma das principais palestras que abrem ou estão ali no início do festival. E ela sempre apresenta um relatório de 1000 páginas sobre as tendências do que vão acontecer naquele ano e no futuro. E esse ano foi uma coisa diferente, assim, ela chegou dizendo que era o funeral das tendências, né? Ou seja, ela deu fim, disse que nunca mais vai apresentar o relatório de tendências anual, né? E o que ela disse, assim, é que existe uma mudança, né, no comportamento do mundo, do universo, em função dessa questão toda das tecnologias, uma evolução disruptiva, né, e aí tem que haver uma mudança, né, a gente não olha mais para pontos isolados, que seriam as trends ou as tendências, mas para sistemas de tempestades, ou seja, as convergências, tá? Então, aqui a gente tem a planilha dela, ali onde fala a tabelinha dela, onde fala um pouquinho sobre essa diferenciação, né, a distribuição de dados antigos, de dados pontuais,
e falando sobre os novos produtos, as novas tecnologias, os novos modelos, os novos mercados, as novas companhias, ONGs, indústrias e instituições que vão surgir. Mas não é uma coisa isolada, não é um ponto a ponto, é algo, uma tempestade que ela fala, uma tempestade que misturam várias tecnologias e inovações ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, a tecnologia está avançando mais rápido que a sociedade consegue absorver. Então, por isso que a ideia é realmente a gente ter uma visão um pouco mais 360 de todas essas mudanças, né? Então, isso que ela nos alerta, o futuro não é uma linha reta, é uma tempestade de sistemas que se cruzam. Então, com isso a gente vai para os nossos insights, né? Ou seja, as 10 convergências estruturais. Então, não estamos mais falando de tendências, estamos falando de convergências. E aí ela tem, assim, dividido em 5 blocos, tá? O bloco 1 é o poder volta a ser físico. Dentro desse bloco, a gente tem o choque de processamento, ou seja, a demanda energética e física para sustentar a IA, né? Todos nós sabemos que para a gente ter o IA funcionando, existe uma grande demanda energética, né? Grandes blocos ali de sustentação, computadores rodando, para que a gente possa ter toda a informação de forma instantânea, como é. Isso gera um choque ambiental e isso precisa ser falado. O poliprocessamento, né? Polycompute, ou seja, a fragmentação, multiplicação dessa capacidade de cálculo de diversos sistemas ao mesmo tempo. No bloco 2, a gente fala sobre quando as máquinas assumem o volante, ou seja, estamos falando aí da questão de a gente ter economias agênticas, e quando a gente fala disso, a gente está falando que existe uma terceirização, né, desse controle, ou seja, a internet pós-busca, né, a gente fala agentic economies, ou seja, a IA decide e executa por nós. O fim do Google, como a gente conhece, o Google e outras ferramentas, né, de busca, como a gente conhece, a gente começa a fazer perguntas e espera que a IA nos dê respostas muito mais completas, complexas, quase um ser humano respondendo para a gente, né? E dentro do mesmo bloco, a gente tem a nova equação do trabalho, ou seja, a redefinição total da produtividade do papel humano nas empresas, e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Sempre que a Amy traz essas questões, ela fala muito que a gente tem que sair de todas as palestras, de todas as conversas com perguntas, muitas perguntas, porque tem muita coisa mudando ao mesmo tempo e a gente não tem um entendimento claro de onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar, e a gente precisa saber e precisa fazer os questionamentos, mesmo que sejam eles desafiadores e mesmo que no final das contas dessa pergunta, a nossa resposta seja, talvez o teu trabalho não exista mais em 6 meses. Então, são respostas duras, mas a gente precisa fazer essas perguntas, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. No bloco 3, a gente vai ter a questão do mundo que olha de volta, ou seja, a gente fala assim, aumento humano, né? O poder humano vai ser aumentado pela tecnologia, vai ser expandida a capacidade humana, seja de forma física ou cognitiva, né? Quando a gente fala de forma física, é porque daqui a pouco, com as novas tecnologias, a gente vai ter uma pessoa que não conseguia mais caminhando, a gente vai ter, talvez, pessoas que caminham com um potencial de alcance dessa caminhada maior, a gente vai ter muita informação, essa cognição talvez acontecendo de uma forma diferente, porque a gente está com muita inovação, seja biológica, e tudo isso vai estar nos dando aí uma nova dimensão física, inclusive, né? E avançando um pouquinho nesses insights na próxima página, a gente tem o bloco 3, o mundo que olha de volta, né? O panóptico corporativo, ou seja, a vigilância invisível e os sistemas de monitoração que tudo vem, também é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção, né? A gente tem isso nas ruas, a gente tem isso por segurança, mas isso está acontecendo nos próprios computadores, né? Nos nossos sistemas, a gente sabe que tudo está ali ao mesmo tempo, tem alguém escutando ou não, a gente está com toda a informação meio que circulando e a gente dando acesso a tudo, ou não, né? Quando os sistemas se tornam vivos, né? A inteligência viva, o IA que mimetiza processos biológicos e de aprendizagem contínua, a biologia programável, ou seja, o corpo e a genética como linguagens de programação, e bloco 5, para quem nos voltamos agora? O cuidado autônomo, sistemas robóticos e de IA responsáveis pelo bem-estar e de saúde, e a terceirização emocional, ou seja, delegar para a tecnologia a gestão das nossas emoções e conexões sociais. Quando a gente fala disso, a gente está trazendo aqui também que muitas vezes, não é em todos os países, mas em alguns países muito desenvolvidos, em pesquisas já apareceram
que as pessoas, muitas vezes, se conectam ou têm conexões com o computador numa semana, mas não tem conexões com pessoas, não tem trocas humanas durante uma semana, muitas vezes. Isso está acontecendo. Algumas tarefas, algumas funções, elas estão sendo substituídas por IA, por exemplo. Existe uma grande procura, talvez não tenha sido nem a função inicial da criação ali do IA, né? Mas assim, hoje muitas pessoas procuram IA para fazer tratamento psicológico, fazem perguntas psicológicas, haja como um psicoterapeuta e me responda isso sobre a minha personalidade, isso sobre a minha dúvida atual, estou numa situação de depressão, e estão acionando a IA para dar todas essas respostas, trocando muitas vezes o contato humano por isso, né? E isso vai gerar ali na frente, já está gerando, né, um problema que a gente chama que é um problema social mesmo, né, de relacionamento de grupos, relacionamento humano, né? Então, a gente fala assim, e ela traz muito isso, que essa é a convergência mais crítica para nós, ou seja, se as pessoas delegam as suas emoções para máquinas, o evento ao vivo, no nosso caso que a gente fala aqui de entretenimento, vai acabar ganhando talvez aí uma oportunidade maior, porque vai ser talvez alguma das poucas fontes de conexão que as pessoas ainda vão procurar buscar, né? Porque é no evento que a gente vai talvez ter ali a situação de tu entra ali como uma pessoa que desconhece a outra, mas tu cria uma conexão pós-evento, né? E ali é uma relação que ela é real, não é terceirizada, né? E aí talvez seja o nosso diferencial enquanto mercado, né? E aí, falando um pouquinho sobre essas convergências, salientando algumas delas, eu não vou poder falar, não tenho tempo para falar sobre cada uma delas, vou trazer aqui um pouquinho sobre as principais convergências, né? A primeira convergência que eu vou destacar aqui é o humano aumentado e o valor do taste. Tá? O humano aumentado é o uso da tecnologia e da biologia para ampliar, estender ou otimizar as capacidades físicas e cognitivas humanas, além dos seus limites naturais. E aí, dentro dessa situação, né, em um mundo onde esse conteúdo infinito gerado por IA, o valor do gosto, ou seja, a curadoria, o taste, né, a curadoria humana torna-se o ativo mais caro. E aqui também a gente traz um ponto muito importante, tá? Dessa transição de ferramenta para sistema, ou seja, os nossos RHs das empresas, eles vão ter que gerenciar esses humanos amplificados. E aí a gente vai ter aí também uma situação que é um pouco complexa, que é como é que a gente vai comparar seres humanos que vão ter talvez o recurso financeiro para ter essa aumentação, né, esse aumento da sua capacidade. E vão ter pessoas que não vão ter o recurso, seja acesso a essa informação, seja o recurso financeiro, para ter esse mesmo aumento de capacidade. Isso também é um ponto que a gente tem que discutir, tem que entender aonde que a gente vai chegar com isso. E dentro disso também, algumas funções que a gente já tem uma percepção, vão ser substituídas, sim, né, a gente, pela tecnologia, de alguma maneira. Quando tu tem ali não só a questão da capacidade aumentada humana, mas a própria robótica, né, a gente sabe que vai ser mais fácil ou vai ser mais produtivo tu ter alguns robôs exercendo algumas funções do que o ser humano. E esse outro ser humano que não vai estar mais exercendo essa função, muitas vezes é de pessoas que não têm acesso à comunicação, à informação. Como é que essas pessoas, num país, por exemplo, como o Brasil, onde esse tipo de serviço ele é muito prestado pelo braço humano, como é que a gente vai trabalhar a gestão dessa transformação? Como é que a gente vai fazer para que essas pessoas elas tenham acesso a toda essa novidade, essa tecnologia? Como é que a gente vai pensar isso? E como é que isso vai ser no futuro? Quando essas pessoas daqui a pouco não tiverem mais as suas funções. Talvez o Uber, por exemplo, lá no SXSW, a gente viu Ubers sem motorista, né? Então, essa é a tendência, é assim que vai ser, e aí as pessoas que trabalham como Ubers e motoristas, o que vão fazer, né? Para onde elas vão? A gente tem que pensar sobre isso, tá? E depois eu vou chegar no final da nossa conversa um pouquinho sobre o papel de cada um de nós nessa transformação.
né? E aí falando, já trazendo um pouquinho desse papel, né? Então, a IA vai executar, a robótica vai executar, vai ter a força, né? E o humano, talvez, deva trazer aí aquilo que de fato lhe caracteriza como diferencial, né? O julgamento, a visão estratégica, a inspiração, né? E aí é o ponto onde a gente vai se destacar e a gente precisa trabalhar esse desenvolvimento, né? E aí falando um pouquinho sobre já a convergência 2, né? O trabalho ilimitado, que é um pouquinho do que eu trouxe já na conversa no slide anterior, o trabalho ilimitado é o uso de sistemas automatizados para produzir trabalho em escala, sob demanda e sem participação humana, removendo limites naturais como tempo, atenção e fadiga. Né? E aí estamos falando dos robôs, né? A escalabilidade sem exaustão, né? No entretenimento, por exemplo, o trabalho humano é limitado pelo cansaço físico e pela atenção, né? E o trabalho ilimitado refere-se a IAs, robôs que podem gerenciar logística, atendimento ao cliente, venda de ingresso, criações de artes promocionais 24 horas por dia, sem erros por fadiga, né? E aí vão nos superar, né, fisicamente, né? Então, nisso a gente vai ter o fim da escassez de produção. Se antes a gente precisava de uma equipe de 10 pessoas para criar variações de uma campanha para 50 cidades, hoje os sistemas automatizados fazem isso, farão, se não fazem, farão instantaneamente, né? E ao mesmo tempo, questão de limpeza nos eventos, organização, né? Vai ter talvez aí um trabalho que vai ser executado de forma mais contínua, né, um trabalho limitado por robôs. Né? E aí, o que o ser humano que executava aquela tarefa vai fazer? A gente tem que falar sobre isso, tá? E a convergência número 3, que a gente vai destacar aqui, é a terceirização emocional. Ou seja, a terceirização emocional é o deslocamento do conforto, da validação, do companheirismo das pessoas para as máquinas. Né? Se o público terceiriza suas emoções para algoritmos, as experiências elas se tornam solitárias e mediadas. E se a gente não tem uma visão humana, né, por mais parecido com o humano que seja, mas não é humana, talvez hajam não erros físicos de cansaço, né, que às vezes o ser humano faz, mas erros de julgamento. Porque por mais que hajam controles ali no IA, por exemplo, mas as pessoas podem buscar informação dizendo assim, olha, eu estou aqui numa depressão, estou aqui numa situação complexa, e a gente hoje sabe que houveram casos de IAs que estimularam a depressão em vez de ajudar, né, a evitar. Porque na medida em que a pessoa vai trabalhando essa informação, vai conversando com o IA, ele vai indo para uma tendência, né? Ele é tendencioso em algumas coisas que ele vai falando e ele vai acompanhando aquilo que a pessoa está trazendo. E dependendo de como tu busca essa informação, como tu coloca as tuas questões, o IA vai indo, né? E às vezes tu como ser humano, tu tem um feeling, né? Tu tem um feeling, tu tem um instinto, tu percebe que a pessoa está te conduzindo para alguma coisa e tu dá o stop ali, né? Tu dá o para aquela conversa, ou tu vai direcionando para um outro caminho. A IA talvez não consiga fazer ainda esse julgamento, ou se faz, talvez não tenha essa visão que a gente tem como ser humano, né? Então, o IA é um processador muito rápido, com muita informação, com acesso a muita coisa da internet, mas a gente tem que saber que ainda assim é uma máquina, né? E aí pode ter erros que não são os erros humanos, mas erros de outra maneira, né? Erros de julgamento, erros de não ter essa percepção daquilo que está acontecendo ali de fato na frente, né? Para o nosso mercado do entretenimento, é aquilo que a gente fala, né? Que eu falei um pouquinho antes. A máquina não consegue oferecer a comunhão emocional. Ainda que se tenha aí algumas coisas meio bizarras acontecendo no mundo, né? Não é pela máquina que a gente vai conseguir isso, né? E isso é feito pelo entretenimento também, né? A gente oferece isso no evento. É o momento da validação, é o momento do encontro, é o momento que vem do conforto, que vem do coletivo, do artista no palco, da vibração na plateia. Quando a gente assiste um espetáculo teatral, um espetáculo de dança, um espetáculo musical, a gente se emociona, aquilo nos traz referências da nossa vida. Existe uma troca intensa e uma energia dessa vibração com a plateia e entre plateia e artista, né? Então, isso vai continuar acontecendo, talvez de formas diferentes, com cenários diferentes, com uma forma, né? Talvez
existam ali o IA interferindo na parte de criação, mas ainda assim é essa troca humana que vai ser muito difícil de ser substituída, né? Essa emoção e esse calor. E aí, falando um pouquinho, então, sobre essa tecnologia versus a capacidade humana, né? A tecnologia corre, mas a sociedade tropeça. Então, quando a gente delega decisões críticas para algoritmos, a gente perde a capacidade humana de liderar, né? E aí, existe, né, uma questão de que a tecnologia ela vem mais rápido do que as regras de governanças e os modelos operacionais, porque a gente precisa ter um controle sobre tudo isso que vem, mas a tecnologia ela vai muito rápido. Então, a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter regras, a gente precisa saber, por exemplo, quando existe uma criação coletiva feita com IA, mas um criador sobre uma música, sobre qualquer outra criação artística, quem é que vai receber esse recurso? Como é que a gente vai reconhecer a criação artística daqui para frente? Como é que a gente vai pagar essa criação artística? Como é que vão ser os direitos autorais disso? Como é que vai ser a parte jurídica de uma criação coletiva ou uma criação com IA? Né? Tudo isso a gente está se discutindo, mas tem que se discutir de uma forma rápida, porque o IA está se desenvolvendo de uma maneira muito instantânea, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele pode sugerir uma música, mas ele ainda não consegue fazer a criação emocional disso como um especialista humano. Mas a gente está vendo que isso está evoluindo de uma forma muito rápida. A gente vê ali músicas dos Beatles atuais sendo criadas junto com o John Lennon, que já faleceu, com uma voz pura, igual a dele, porque, na verdade, a voz dele, né, que foi gravada há muito tempo atrás, mas remasterizada, limpa, né, e gravada novamente, ou seja, essas trocas elas já estão acontecendo, né? E a gente vai ter que começar também a criar regras, como é que vai ser isso daqui para frente, como é que são esses direitos autorais, e tudo isso a gente tem que rever, né? Ou seja, aqui é o gap da requalificação, né? A tecnologia evolui 10 vezes mais rápido do que a grade curricular ou treinamento corporativo, né? Como é que a gente faz com isso? A erosão do julgamento crítico, né, o risco da IA preguiçosa, quando colaboradores param de questionar os dados e apenas executam o que a máquina sugere, né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe hoje ainda que a IA ela mente, que ela troca informações, que tu tem que ficar questionando, que tu tem que ficar, né, fazendo, indo a fundo naquilo, né? Mas tem gente que já não faz mais isso, né? Ah, tá ali a resposta e dá aquilo por regra, né? E às vezes tu vai lá apresentar um trabalho que está completamente equivocado porque só usou IA, não fez a pesquisa aprofundada, não, né? Eu sou ainda da época das enciclopédias, gente. Então, a gente pesquisava as informações e hoje a mesma coisa tem que acontecer com a internet. A internet tem que haver uma curadoria de tudo aquilo que a gente recebe. A internet faz uma busca, procura em muitas fontes de informações, mas o ser humano precisa ter um olhar ali de curador, avaliar aquilo. Será que aquilo é fato? A gente está vindo aí com as eleições, né? Fake news, pelo amor de Deus, gente. Está muito difícil descobrir o que é fake news e o que não é. Então, muito cuidado com toda a informação que tu compartilha. Cada um de nós que tem suas redes sociais, a gente tem que ser muito criterioso com aquilo que a gente vai estar compartilhando, porque está muito difícil a gente dizer o que é verdade e o que não é. A gente já não sabe, a gente olha aqueles vídeos de bichinho, fofos, né? A gente não sabe o que é real, o que não é. Já há pouco tempo atrás, há 6 meses atrás, eu saberia dizer. Hoje eu já fico em dúvida, fico pesquisando muito, assim, para saber se é verdade ou não, né? Aqui, quando a gente fala do gosto, né? Então, em um mundo de produção infinita e automatizada, a curadoria humana torna-se o ativo mais escasso, né? Então, também aquela produção que ela é manual, ela passa a ser mais valorizada, né? Então, quando eu recebo ali de presente de aniversário uma lista ali do Spotify, acho lindo, maravilhoso, né? Acho lindo. Mas quando uma pessoa escreve um caderno de música, colocando as letras, olha que trabalho, quem é que vai fazer isso hoje em dia? Mas escrevendo as letras das músicas que eu gosto, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa dedicou horas da vida dela para fazer aquilo, vai ter muito mais valor, né? Então a gente vai valorizar também, vai ter uma valorização quando o processo ele não for também por IA, ele for claramente divulgado de uma outra maneira, né? Então vai ter também esse processo que é o inverso, assim como a gente quando foi evoluindo com a questão dos discos, né, e dos CDs, LPs e gravações, e agora Spotify, a gente hoje valoriza o LP, né, a gente paga caro para ter o LP, eu tenho aquele disco
né, o LP com aquele ruidinho gostosinho, né, a gente paga caro por isso, né, paga R$200 por um disco daqueles, né, então vai ter uma valorização também daquilo que é manual, daquilo que é analógico, né. A fadiga de transformação, o colapso mental das equipes que tentam perseguir cada nova ferramenta sem uma visão estratégica clara. Atenção para isso, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso na frente, tá? É muita informação, é muita transformação. Eu acho um privilégio estar vivenciando isso, porque eu sou de uma geração, de muitas gerações atrás, digamos assim, eu sou de 74, né? Então eu passei por muitas coisas, gente. Eu trabalhava com um orelhão, recebia um bip, uma mensagem de produção, ia no orelhão responder para o produtor. Sou muito old fashion nesse sentido de ter passado por tudo isso, mas eu me sinto muito atualizada, me sinto muito moderna e muito privilegiada por estar vivendo toda essa transformação tecnológica que a gente está vivendo, porque eu sou daquela geração dura que não tem problema para trabalhar para caramba, mas então também tenho muita referência de conhecimento e, ao mesmo tempo, sei onde buscar as informações e estou vivendo uma atualização tecnológica fantástica, que eu, por exemplo, eu já não sou mais atingida nos meios de comunicação por mídia de jornal impresso, não sou mais atingida por televisão aberta, eu não sou mais atingida por esses canais, eu sou atingida por mídia digital, por redes sociais, então estou aqui, né, isso uma brincadeira assim que eu falo com meu marido, né? A gente fala assim, eu não sou daquele, isso não é do meu tempo é agora, né? E aí eu me sinto muito presente, né? Me sinto muito aqui. E acho que a gente precisa também ter um cuidado quando essa transformação constante, eu acho que as novas gerações talvez tenham um pouquinho mais de problema com isso, de ter que estar em todos os lugares, que nem aquelas coisas da rede social, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem que estar vendo todo mundo curtindo uma festa, mas eu estou aqui, será que eu posso ser feliz estando aqui? Sim, você pode estar feliz, você fez uma escolha. Talvez a gente, com um pouquinho mais de maturidade, a gente lide melhor, né, com toda essa troca de informações. E aí o risco, né, disso também, né, falando um pouquinho sobre adiante, a nova era do dispositivo ao ecossistema, o capitalismo se completou, as empresas não vendem mais produtos, elas vendem você de volta para você mesmo através da IA, de dados e IA, né? Então, nós somos nossos produtos, né? Nós somos os produtos desse novo universo. Também o fim do silo tecnológico, ou seja, a tecnologia não é mais um setor, ele é um tecido, tá? Conectivo na casa, o corpo, né? Ou seja, nas nossas novas tecnologias que a gente vai poder usar, e a mente, né? E assim como a eletricidade, ela vai se tornar cada vez mais invisível e cada vez mais onipresente, tá? Então, com esses avanços das neurociências e wearables que se fala, né, estão transformando o corpo em uma plataforma, tá? E a gente está num ponto sem volta, né? O que a MWeb chama de super ciclo, tá? Não existe mais um retorno a isso, tá? E aí, nessa transformação digital, a integração com o nosso meio, né? Então, o entretenimento agora ele acontece nessa interseção entre o digital invisível e o físico sensorial. E o impacto no trabalho, né? O líder não opera mais ferramentas, ele faz a curadoria de sistemas, né? Então, nesse sentido, nesse cenário, a resposta não é mais a tecnologia, a resposta é essa intuição, essa ferramenta que todo ser humano traz dentro de si e que é o que vai nos diferenciar do meio dessa tempestade de dados, tá? É o que realmente é nossa grande ferramenta de trabalho. É a nossa intuição, a nossa percepção e a nossa curadoria, tá? Então, assim, também um ponto importante, tá? 53% das pessoas que usam IA, elas têm também uma dificuldade de confiar nos próprios líderes para essa transição, né? Será que o meu líder tem conhecimento sobre isso que está acontecendo? Então, é importante também como ser uma marca que importa em uma economia de agentes automáticos, né? Também isso vai mudar toda a comunicação de mercado. Ou seja, existe um descompasso também entre aquilo que os líderes acham que estão impulsionando a produtividade, o que os funcionários sentem, a pressão e o medo de substituição. Então, os líderes, eles devem investir em habilidades humanas fundamentais, tratar essa integridade da informação como um risco do negócio, né?
E aí marcas, criadores, algoritmos, eles devem ter uma estratégia para tocar a publicidade transacional por parcerias de longo prazo com criadores, tá? E aí, esse mundo, ele não é uma relação distante da marca, né? Isso se estende, esse mundo da marca, ela tem que ficar cada vez mais dentro da vida do cliente, né? Tudo tem muita interação, por isso que a gente fala muito dos experiences, né? Que estão sendo criados em todos os eventos e festivais. A tendência é essa relação, ela ser cada vez mais próxima, né? E aquele que é o teu cliente, ele não é só teu cliente, ele é teu vendedor também, porque ele divulga, ele fala, ele absorve a marca, ele é teu fã, né? Ou não, ele fala contra, ele é teu hater, né? Então, é muito importante essa nova mudança de comunicação que já está acontecendo já há um tempo, que a gente vem acompanhando, e que cada vez mais existe essa integração entre aquilo que é vendido e o vendedor, né? E aí as pessoas buscam esse sentimento de importância, de mattering, né? E o entretenimento ao vivo está muito relacionado com isso, tanto que a gente vê que todas as experiências, todas as ações que são feitas nos eventos, elas ganham cada vez mais vulto e mais importância. E aí os próximos passos, né, para o nosso setor, para transformar esses insights em ação, a gente tem que questionar sem medo das respostas, mesmo que essas respostas, como eu falei antes, sejam duras, que elas digam para ti, tu não vai ter mais trabalho daqui a 6 meses, vocês têm que fazer essas perguntas, porque vocês têm que se preparar, por menos tempo que vocês têm, ou por mais tempo que vocês têm que se preparar para aquilo que vem no futuro. E a gente não só isso, a gente não tem que se preparar também só para o nosso trabalho, a gente tem que se preparar para aquilo que o mundo vai se transformar. E para que a gente possa participar dessas mudanças que são necessárias, a gente possa ajudar a implementar essa visão estratégica e não ser destruído por essa convergência. E cada um de nós, ela deve buscar ser agente dessa transformação. Porque, na verdade, existe toda uma interação, como eu falei, de todas essas situações. A gente não é e não pode ser mais simplesmente levado por governos, por empresas, por outras ideias de outras pessoas. Cada um de nós é cada vez mais convocado a mostrar suas ideias e a participar dessa transformação. Como é que eu vou ajudar, daqui a pouco, na minha comunidade, no meu bairro, no meu prédio, isso que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar sem trabalho no futuro? O que eu posso interferir? Qual é o meu papel nisso? Quem eu sou nesse mundo? Quem eu quero ser no futuro? Eu quero participar disso ou eu quero ficar um ermitão e me esconder disso tudo que está acontecendo? Porque fugir não vai dar, né, gente? Tá muito... Ou tu pode virar um ermitão, mas está muito dentro das nossas casas, está muito dentro das nossas vidas, né? Então, tu pode ser passivo, mas não é o recomendável. A gente precisa ser a gente precisa ter opinião e a gente precisa trabalhar nisso, trabalhar nessa transformação. Cada um de nós hoje é um ser que comunica, né? Através das nossas redes, através das nossas opiniões, através de tudo que nos circunda, né? E a gente também, dentro da nossa família, a gente é pivô dessa transformação das nossas relações com amigos, a gente é pivô e a gente pode interferir nisso, né? Então, a Amy traz uma proposta, tá, que é muito dela, um sistema que converte o cuidado verificado, a mentoria e o trabalho comunitário em valor econômico real, financiado pelas instituições e os mercados que dependem desse trabalho, e não de impostos. Ela está provocando aqui uma troca, basicamente um escambo de trabalho, né, e que isso futuramente talvez seja mais valorado do que o dinheiro, né, é um caminho possível, talvez um sonho dela, um sonho de muitos, né, mas ela está fazendo provocações de que talvez no futuro as coisas sejam economicamente muito diferentes daquilo que elas são hoje, por causa de todas essas transformações e porque a gente vai ter robôs realizando o nosso trabalho, realizando boa parte do nosso trabalho. Então, quem seremos nós no futuro? O que nós queremos fazer? O que nós queremos realizar, né? É um pouco da minha provocação para vocês. E aí, falando um pouquinho aí sobre a visão estratégica do SXSW, dos bastidores, quando vocês forem para lá no futuro, porque eu acredito que é um movimento importante, quem está aqui está interessado nesse evento, né? Atenção, tá? Lá é um lugar que é um laboratório de antecipação do caos e da convergência. E é um lugar único onde tu pode encontrar um neurocientista, um diretor de marketing, um filósofo, um artista de rua que estão tentando resolver o mesmo problema. Ou seja, como ser relevante em um mundo em transformação, que é um pouquinho do que eu falei, sobre cada um de nós ser agente sobre essas transformações. E a gente tem que evitar o pânico e o FOMO, que esse FOMO também é um pouquinho daquilo que eu falei sobre as redes sociais, que às vezes a gente tem, né? O medo de estar perdendo algo.
Então, abandonar, nesse caso do SXSW, a ditadura da agenda, ou seja, porque tem muito conteúdo, muita programação, muita coisa para se fazer. Deixa o tempo para serendipidade, ou seja, o acaso produtivo, que muitas vezes a pessoa não assiste a palestra, mas ela vai fazer uma troca muito mais importante numa conversa, numa troca de bar, num restaurante, lá na Casa São Paulo. Foque na soberania da intuição, em vez na exaustão de dados. Às vezes tu precisa sentar, relaxar, vir meditar um pouquinho, respirar, e deixa vir essa intuição para saber o que é certo, que caminho seguir, porque é muita informação. Pratique o JOMO, Joy of Missing Out, ou seja, sair, né? Sair um pouquinho disso tudo, relaxa, esquece que às vezes é aquele ócio criativo, né? O ócio sem objetivos nobres. As famigeradas compras, gente, também deixa um espaço para isso. Inclusive, a gente fez isso lá e eu acabei comprando coisas que talvez eu não devesse e acabei pagando caro por isso, né? Mas deixa um tempinho para isso também, é importante essas trocas e esse ócio, né? Para também tu elaborar muito da informação que tu aprende lá. E o sucesso, né, do SXSW não é medido pela quantidade de palestras assistidas, mas pela qualidade das novas perguntas que você leva para casa. E eu faço esse mesmo desafio aqui, eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho, assim, do aprendizado lá e que eu tenha trazido algumas dúvidas para vocês. E o futuro não chega mais uma tendência por vez, ele chega como uma tempestade convergente. Esteja preparada, frase da Amy Webb. Obrigada. E na sequência nós temos aqui a participação da minha querida Grazi. Ela vai trazer o seu case, ela é uma das vencedoras, né, do Prêmio Prezi, e ela vai trazer aqui seu case e também suas impressões ali sobre o SXSW. Grazi, tá sem áudio. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradeço todo mundo que está aqui com a gente agora, dividindo conosco essa experiência que é estar no SXSW, que eu costumo dizer que você vive 7 anos em 7 dias, porque é uma avalanche de ideias, é uma avalanche de possibilidades, de tecnologias que fascinam e, ao mesmo tempo, assustam. E, no nosso caso, né? Ai, gente, mas primeiro deixa eu me apresentar, né? Desculpa. Eu sou Grazi Caetano, eu sou mineira de certidão, carioca de coração e portelense vascaína. Talvez as duas coisas que mais enchem o meu coração de amor, além da minha família, do meu trabalho e dos meus amigos. Eu sou head de SG da Tardezinha e sou diretora de projetos da Paz e Bem Entretenimento, que é a empresa que gerencia a carreira do Tiaguinho, né? Além disso, eu participo efetivamente de algumas oficinas e alguns cursos de gestão de carreira, de eventos, de negócio no entretenimento, e sou diretora de eventos da grande e maravilhosa Portela há quase 15 anos, né? E o entretenimento, a música, a arte é a cura do meu corpo e da minha alma, e foi através dela que e pensando muito nisso, no quão o entretenimento é importantíssimo para salvar vidas e curar pessoas, a gente criou a Escola Tardezinha de Música, que foi o projeto premiado pela edição 2025 do Prezi, que me levou a Austin, né? Na Escola da Tardezinha, ela é uma escola que está sediada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Ela atende 50 crianças e jovens entre 8 e 20 anos, que ensina instrumentos de samba e pagode, né? Então, a gente tem aula de cavaquinho, de violão, de percussão geral, de prática
de conjunto e de canto, né? Esse virou o nosso grande propósito, é um grande propósito do Tiago, do Rafael Zulu e de todos os nossos sócios, e é o que a gente entende como o nosso grande legado. A gente está devolvendo para essa comunidade tudo que eles nos dão, tudo que eles nos ofertam e que fazem com que a Tardezinha seja a maior turnê brasileira da história por 2 temporadas seguidas, lá em 2023 e em 2025. E retomando a minha fala aqui, a questão a respeito do SXSW, o SXSW primeiro é uma oportunidade única e incrível, em que realmente a gente vive 7 anos em 7 dias por essa quantidade incrível, esse tsunami de ideias, de experiências, de tecnologias que a gente vê, que a gente acha incrível e que, ao mesmo tempo, trazem medo para a gente. E é realmente uma experiência única e incrível. Eu tive a sorte e o orgulho, posso dizer, de ter sido premiada 2 vezes, então essa é a minha segunda experiência em Austin. E lá, no nosso último dia em Austin, quando a gente estava ali se despedindo com todo o nosso grupinho, a gente estava num restaurante e eu fiz uma provocação para o time da Abrap, éramos 10 pessoas, né, 6 projetos e o representante da Ambev e mais 3 diretores da Abrap, e eu fiz uma pergunta de que se a gente tivesse que resumir o SXSW, qual que era qual que era essa palavra que resumiria o SXSW? E como uma unanimidade quase, a palavra que foi dita foi conexão. E eu acho que isso leva a gente a uma reflexão que é muito importante sobre mudança, né? Eu acho que o foco está mudando. Eu acho que estamos indo da tecnologia para as pessoas, e eu acho que em alguns momentos a Noêmia traz isso também, né? Não foi à toa que a Amy Webb enterrou um relatório de tendências, né? E que ela fala agora em convergência. A gente está saindo do hype da tecnologia para o hype humano. E eu acho que é um pouco pensando nisso que eu trago esses insights para vocês, que é muito legal, né? Todos esses insights fazem parte desse processo, porque o pós-evento do SXSW, ele serve para isso, para a gente pegar esse monte de ideias, essa chuva de ideias e de experiências que a gente viveu, para transformar em informação, de informação para consciência, e eu acho que a partir do momento que a gente se torna consciente disso tudo que a gente está realmente agora muito próximo de começar a viver, a gente transforma em ação. Então, o meu tema, eu acho que conversa diretamente com o tema da Noêmia, por isso estamos aqui juntos, né? A gente vai falar o quão é importante a gente entender que saúde hoje faz parte do ecossistema cultural, e eu espero que vocês gostem aí, né? E quando eu trago a Jennifer Wallace, a Jennifer Wallace é uma jornalista, ela é uma best-seller, ela fala sobre marketing com muita propriedade, e quando a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre importância, sobre pertencimento e todos os impactos negativos e tóxicos que a gente tem quando a gente fala sobre alto desempenho, que é uma coisa que nos últimos tempos nós somos bombardeados, né? Você vai ser um grande profissional, o seu evento vai ser um grande evento, se todos tivermos aí correndo em grande velocidade os temas como o alto desempenho. E, na verdade, o que ela traz de reflexão para a gente é que o que vale hoje as pessoas importam, as pessoas estão precisando se sentir
pertencentes e terem relevância dentro das estruturas e dentro dos organismos que elas pertencem. E isso não é só uma questão emocional, isso é uma questão social. Saúde social foi um tema que atravessou diversas palestras, diversos speakers no SXSW trouxeram a saúde social como hoje um pilar determinante para o futuro. Então, por quê? Porque a falta de pertencimento, a falta desse reconhecimento, ela gera ansiedade, ela gera depressão e ela gera impacto físico em todos os personagens. Isso a gente falando como público, isso a gente falando como colaborador do evento, né? A Tardezinha, ela tem um histórico muito pioneiro em trabalhar com cuidado com o público nessas questões e na questão também do colaborador. A gente precisa entender que a conexão social agora, ela... é você ou é a Janinha que está passando o nome? É a Fran que está passando. É a Fran. Deixa na Amy, por favor. Então, eu acho que quando a Amy Webb fala que o futuro nasce da colisão entre os sistemas, e ela não é a megastar do SXSW à toa, ela só confirma, né, o que a gente tem vivido há algum tempo. Não existem mais setores isolados, e a Noêmia mostrou isso brilhantemente quando ela traz os insights delas também. Eu acho que agora saúde, cultura, entretenimento, tudo precisa dar a mão e evoluir junto. Pode passar. Fran. E se a gente traz isso para o entretenimento, se a gente traz isso para a prática, e principalmente eu posso falar, eu estou falando aqui do meu case, que é a Tardezinha, um projeto com a Tardezinha, ele não é só entretenimento, né? Ele é uma construção desse pertencimento, né? Ele é saúde emocional coletiva e ele é identidade cultural ativa. Eu vou trazer uma frase do Spielberg que marcou muito a gente. Nossa Lili teve a honra e o privilégio de assistir o Spielberg pessoalmente, foi a única membro da nossa equipe que conseguiu, e ele falou uma coisa que me marcou muito, e eu acho que a gente tem que ter esse insight com a gente. A gente entra para um cinema, nós somos meros desconhecidos. Cada um entra ali no seu cinema carregando a sua malinha. Eu posso ter ido para o cinema porque eu estou estressado, eu posso ter ido para o cinema porque eu quero comemorar um amor, eu posso ter ido para o cinema por vários motivos. E são uma sala inteira de cinema que não se conhece, que não tem nenhuma relação, né? Mas quando todo mundo sai do cinema, a gente formou uma comunidade em torno daquele filme, né? E ele falou, eu nunca vou substituir os meus redatores por inteligência emocional, porque eles nunca vão trazer para mim os sentimentos e os questionamentos que eu preciso ter por quando eles pensam como um espectador, né? Então, quando eu penso na Tardezinha, a gente pensa nisso tudo, né? A gente entra ali no Autódromo de Interlagos, como foi no dia 20 de dezembro, nossa última edição, como uma grande, uma grande quantidade de pessoas reunidas. E nós saímos como uma comunidade que vai todo mundo falar sobre aquele assunto, com todas as suas dores, com todas as suas questões pessoais. E durante aquele período, durante aquela experiência, elas foram ali entorpecidas por essa experiência coletiva e pela essa regulação emocional que aquele show, aquele filme, aquele teatro ou qualquer arte traz. E eu acho importante dizer assim que assim, quando a gente pensa no entretenimento em questão de saúde também, a gente precisa pensar em todas as questões que ali
a gente oferece para o nosso público e que vai além da obrigatoriedade, né? A Tardezinha é um evento que ela oferece hidratação gratuita desde 1º de abril de 23. Isso só virou uma lei depois de novembro de 2023, quando a gente teve que perder uma pessoa no show da Taylor Swift, para as pessoas entenderem que, por mais que seja incrível ficar ali, né, para poder assistir o seu ídolo, estar ali precisa ser também uma questão de qualidade, e a gente tem que pensar no nosso público e naquelas pessoas que estão fazendo o evento como pessoas e não só como consumidores. Pode passar, Fran. Né? E aí a gente vê, né, que experiências são um novo cuidado e a gente tem a cultura como prescrição. Por quê? Por exemplo, no Reino Unido, e isso foi uma anotação que eu fiz lá em uma das nossas palestras, cultura já é prescrita por médicos. Então, visitas em museus, experiências coletivas, campus offline. Então, as pessoas já entenderam que isso reduz a ansiedade, isso reduz a depressão, isso reduz a solidão. A gente ouviu algumas vezes que a solidão hoje já é considerado uma pandemia em alguns lugares e que, por exemplo, no Brasil poderia ter um CID. Então, o que você sofre? Eu sofro de solidão. E isso é muito impactante, como a gente fala, mas eu tenho certeza que se vocês pensarem dos 5 ou 10 minutos, talvez vocês pensem, eu conheço determinada pessoa que sofra de solidão, né? E aí o cuidado não vai estar mais só nas clínicas, eles vão estar em todas as oportunidades e todas as experiências que vão gerar conexão. Pode passar, Fran. E aí, eu estou trazendo agora uma provocação do Júlio Solares, que também, para mim, me bateu muito, que a IA, a tecnologia, ela não vai substituir o vínculo. E quando a gente fala de entretenimento, a gente está falando de vínculo. As 80 mil pessoas que estiveram com o Thiago na Tardezinha, elas, de alguma maneira, elas têm um vínculo com aquilo. E se elas não têm um vínculo estabelecido, elas criam um vínculo a partir daquele momento que elas saem dali. E eu acho que eu posso provar isso em números, porque a Tardezinha, ela é a maior turnê brasileira de todos os tempos, em 2 temporadas seguintes, porque a gente conseguiu estabelecer um vínculo com aquelas pessoas, né? Então, e isso é muito importante, porque isso estabelece um freio naquele hype da tecnologia que eu falei, né, inicialmente. Porque, por mais que marcas usem robôs humanoides, a gente teve uma experiência, a Tesla montou uma ativação que nós éramos atendidos num bar por robôs humanoides. Né? Por mais que os carros autônomos estivessem por toda parte em Austin, a pauta agora é como a tecnologia pode amplificar o humano e não substituí-lo, né? E eu acho que muitos speakers também trouxeram essa provocação, né? De como agora a gente vai usar a tecnologia para aumentar as potencialidades humanas e não substituí-las. Pode passar, Fran. E aí eu trago esse pilar, que eu acredito que é o pilar que quem entender esse pilar daqui para frente, ele vai sair muito muito no pioneirismo das novas tendências, da nova realidade que a gente vai viver daqui para frente, porque a cultura vai ser o pilar que vai sustentar isso tudo.
né? A gente sempre entendeu que a cultura ele tem esse poder, né? Ele tem o poder transformador. Então, a ideia é pegar a tecnologia, é ela não substituir o indivíduo jamais, é ela potencializar a questão humana e a gente criar sistemas de entretenimento e criar sistemas culturais que faça disso eu faça disso para mim, e eu enxerguei isso um pouco depois administrando e digerindo todas as informações. Pode passar, Fran, que talvez esse pilar responda essa interrogação, essa dúvida que a Sabina trouxe num speaker que ela fez na SP House, né? Ela perguntou se a gente tinha lá na primeira onda de ESG, né, a questão do sentimento, na segunda onda a questão da responsabilidade. Para mim, a terceira onda vai ser pautada por essa questão comportamental e desse olhar humano e necessário que a gente vai ter que ter agora no entretenimento. E eu acho que o grande insight para mim disso marcas viram agentes de saúde, eventos viram espaços de cuidado e comunidades viram plataformas de bem-estar. Né? Eu posso dizer também que a Tardezinha é um evento que cuida do público, que cuida do seu colaborador, por isso. A gente tem a hidratação consciente, a gente tem as nossas salas de acolhimento, a gente tem as nossas salas sensoriais, a gente tem um atendimento diferenciado para um público receber, e eu acho que todos esses conjuntos trazem essa resposta para qual que vai ser essa terceira onda do ESG, que um dos nossos amigos, se eu não me engano, foi o Felipe, não sei nem se o Felipe está aí, mas o Felipe falou uma coisa importante que me tocou. Falou-se pouco da sigla ESG no SXSW esse ano, mas quando a Sabina me trouxe isso, diretamente ela me conectou ao ESG. E eu acho isso muito importante, né? O Prezi é um prêmio de responsabilidade social, ele é um prêmio de ESG ligado ao entretenimento. Então, eu acho que fica aí essa provocação para todos os profissionais que estão aqui me ouvindo. E já caminhando para o final, olha, o Felipe está aqui, gente, muito bem. Eu acho que essa talvez a maior provocação do SXSW, não sei se os meus companheiros vão concordar comigo, mas eu acho que é a pergunta que todas as empresas, que todos os gestores, que todas as marcas e que todos os times vão começar a fazer agora. Você cria conexão ou você cria só conteúdo? Pode passar, Fran. E eu acho que, repetindo mais uma vez, eu acho que o funeral simbólico do relatório de tendências, né? Todos os grandes speakers falarem sobre saúde social. O grande diretor criativo do SXSW, ele abriu o evento falando sobre isso, sobre a importância do humano estar no centro e de que esse ano era um ano que, quando o festival completava 40 anos, ele traria essa provocação diferente para todo mundo, porque essas 3 frases elas vão ser muito primordiais daqui para frente. Saúde é social, é cultural e é coletiva. E eu acho que não tem nada mais coletivo do que o entretenimento, né? Apesar da gente estar vivendo uma era de que as pessoas, e a gente ouviu isso também na mesa, na House, e a gente ouve o tempo inteiro que a gente tem medo de gente, né? Que as pessoas estão com medo de gente.
vai ser cada vez mais gente junta e cada vez mais gente reunida ali por uma, né, levada por um ponto e por um cerne que vai fazer diferença. E aí eu trago essa frase que eu espero que faça diferença para vocês, é que progresso não é apenas fazer mais rápido, progresso não é só ter a IA mais incrível, já ia falar, soltar uma palavra, mais incrível na sua empresa, não é você ter o processador mais sensacional. Eu acho que progresso, isso tudo é progresso, mas o melhor progresso é viver melhor juntos, né? Pode passar, Fran. E aí, eu vou resumir, a gente trouxe essa provocação de que se a gente está falando que tudo é humano, de que a gente, ao contrário de Vegas, a gente ia falar de que o que acontece em Austin não fica só em Austin, né? Então, assim, e se eu digo com toda a propriedade, e eu também falei naquela mesa de restaurante que a palavra que resumia o era conexão, posso dizer que a minha conexão melhor foi ter tido a oportunidade de passar meus dias e assistir várias palestras e fazer compras inimagináveis e completamente dispensáveis, que foi juntar a japa, a russa e eu e virar a Las Chicas, né? E que teve de tudo, teve unha encravada, meia, chinelo, tentativa frustrada de foto, mendiga e muçulmana de tanto frio, enfim. E um ukulele. O ukulele na loja de R$1,99 dos Estados Unidos que veio para o Brasil, e eu acho que Austin é isso, o Austin transforma a gente de verdade, e ela transformou os meus dias, porque foram 7 dias muito maravilhosos ao lado da Noêmia e ao lado da Jana. Então, eu acho que essa foi a conexão mais humana e mais incrível, e que eu espero levar para a minha vida inteira. Oh, eu chorei aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela tua participação, Grazi, maravilhosa, e complementou bem com muita leveza tudo aquilo que eu trouxe ali, que era denso, era difícil, era muita informação, e queria agradecer muito a presença de todos vocês, em nome da BRAP, e convidar vocês também para que participem dos próximos dias, né? A gente temos aí as palestras que vão acontecer, os webinars que vão acontecer de amanhã até sexta-feira, todas muito interessantes, cada uma focada em um assunto diferente, uma das trilhas, procuramos fazer essa divisão para que vocês pudessem acompanhar um pouquinho daquilo que a gente passou por lá. Então, agradeço a presença de todos e que possam acompanhar nossos próximos webinars aí até sexta-feira, tá? Obrigada, pessoal! Boa noite, beijinhos. Boa noite. Parabéns. Obrigada, amor. Depois tem a tua, hein? Pessoal. Muito obrigado. Tchau.